Bom dia, meu nome é Antônio Roberto Vim e sou cientista político. Buenas. Estamos no dia 22 de 7 de julho de 2016. Gente, às vezes a gente quer falar algumas coisas e não consegue por simplesmente os fatos atropelarem a gente. Tem muita coisa para falar sobre vários assuntos importantes ao nosso Brasil e até ao mundo, coisas que são importantes para o mundo inteiro, que não é só daqui da nossa região. Mas não dá, porque os fatos políticos vão atropelando a gente, as coisas vão acontecendo e a gente precisa falar. Hoje, de ontem para hoje, aconteceram duas coisas extremamente importantes e que realmente fazem a gente ficar muito feliz. Muito feliz. Até porque eu venho falando isso há muito tempo. Eu venho comentando isso há bastante tempo. A questão de quando houve em 2014 a eleição de Dilma Rousseff, eu já dizia desde do final do primeiro turno que provavelmente haveria necessidade de talvez uma intervenção para retirar Dilma Rousseff, mas que ela seria presa, ela e Lula seriam presos pelos crimes que estavam cometendo, porque aqueles crimes estavam já claros desde aquele período. Ninguém, quando eu falei a primeira vez que começavam a acontecer crimes já no final do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, eu já apontava crimes pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, vulgo Molusco, né? Ninguém acreditava. Disse, não, ele não está cometendo crime, não, ele está cometendo crime. E ninguém acreditava. Quando eu dizia, olha, Lula vai um dia ser preso, quando eu dizia, Dilma um dia vai ser preso, ninguém nunca aceitou, ninguém nunca acreditou, me tiravam para louco, né? Pois olha só, gente, eu não acredito agora quem não acredita sou eu. Depois de tantos anos gritando, brigando, esperneando, falando esse tipo de coisa, pagando de louco por conta disso, finalmente esse tipo de coisa está acontecendo. Então assim, ó, o marqueteiro de Dilma e a esposa dele assumiram que para proteger Dilma Rousseff eles esconderam a questão de conta no estrangeiro, conta na Suíça, se eu não me engano, né? E que Caixa 2, obviamente, né? E parece que é 40 milhões, né? Alguma coisa nesse sentido. Gente, isso é muito dinheiro. Não é só pela questão do dinheiro em si, né? É uma situação que faz com que a gente perceba que existe realmente alguma prova, alguma coisa mais substancial, e que tudo isso que a gente está vendo tem procedência. No ponto de vista do Lula, no caso da Dilma foi um enfrentamento do marqueteiro com o próprio Sérgio Moro, né? No ponto de vista do Lula, o Rodrigo Janot já tinha denunciado, foi reforçado agora essa situação e foi ampliado esse processo que havia sido feito por Rodrigo Janot. Então agora a Polícia Federal vai investigar um pouquinho mais e mais profundamente, porque foi ampliada a questão, né? E ela é referente exatamente à tentativa de Lula e que é pública. Eles podem espernear, dizer que não, que está tudo certo, que não tem nada, isso aquilo. É o chamado jus esperneandis, é aquele direito de espernear, né? Você pode dizer que não é bem assim, que não é desse jeito, mas caiu nas redes sociais, é público, todo mundo sabe que Lula tentou sim dizer que a Lava Jato não era o que era, desqualificar a Lava Jato, inclusive gente do PT que eu estou pedindo a extinção do PT. Eu fui um dos primeiros a pedir a extinção do PT. Ninguém achava que isso fosse possível ser feito. Logo isso vai ser também começar a ser comentado, esse tipo de situação. Até agora ainda não foi comentado esse tipo de coisa. Lembra que eu falava da questão do Estado Islâmico, tá aqui no Brasil, isso, aquilo, e que o pessoal também diz, isso é loucura, isso, aquilo.
tá indo nas mídias, nas redes sociais, na televisão agora, então até aqueles que eram jornalistas pagos pelo próprio PT estão sendo obrigados, né, a fazerem reportagens a esse respeito. Eu tô rindo sozinho, gente. Eu tô feliz, claro, por que eu tô feliz? Não é porque eu esteja feliz pela desgraça alheia, não é meu desejo fazer ninguém ficar preso ou infeliz ou isso, aquilo, aquele outro. Não é, mas, gente, é que tem gente que dedica a vida para fazer o mal. E se a gente deixar esse tipo de coisa acontecer, a gente simplesmente vai ser conivente com isso. Quando a gente luta por tudo isso e quando as pessoas persistem pelo que é certo, pelo que é correto, acaba acontecendo esse tipo de coisa que a gente está vendo agora aí. Finalmente as coisas estão começando a dar certo. E não precisou destruir o país, não precisou fazer guerra, não precisou fazer nada para fazer esse tipo de coisa. A gente, claro, eles vão tentar reagir de alguma maneira, mas percebam, nós estamos conseguindo, nós estamos chegando lá, nós estamos limpando a casa. Pode demorar um pouco mais, pode ser um pouquinho mais devagar o negócio, mas a coisa está andando, está começando a caminhar. E esse processo todo é graças a cada um de nós, a cada um de vocês que acreditou, que lutou, que está fazendo a sua parte. Então, mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver o sol nascer quadrado, hashtag para eles, né? Lula preso, Dilma presa, logo a gente vai perceber tudo isso acontecendo, né? E claro, aquelas pessoas estão incitando a violência, promovendo incitação à guerra, assim, mesmo os amadores estão sendo presos pela Polícia Federal, estão sendo investigados pelo novo governo, o governo interino do Michel Temer, que ninguém acreditava, e eu disse, tem que dar um voto de confiança no cara, porque ele não vai temer a situação. Ele precisa fazer alguma coisa para mostrar que está fazendo, que está tentando. Então a situação é favorável. Está tranquilo, está favorável? Não está tranquilo, não está favorável. Mas está no processo de estar tranquilo, está favorável, né? A gente está no caminho. A prisão vai acontecer depois das Olimpíadas, não vai acontecer durante as Olimpíadas, tanto de um quanto de outro, claro, provavelmente lá pelo final do ano. Né, uma delas pelo menos até o final do ano, no mínimo, né, e o impeachment tende a melhorar agora a situação favorável à cassação, porque ficou comprovado que existem crimes de responsabilidade, né, ou no mínimo ela deve perder o mandato, e se ela perder o mandato, automaticamente, né, pode também acontecer até mesmo que Temer caia. Até mesmo que Temer caia. Não que vá acontecer. Pode ele ser preservado interinamente, né? Porque de repente as contas de campanha, isso eu quero deixar uma coisa clara para vocês. Apesar da chapa ser única, as contas de campanha do vice-presidente da República e do presidente da República são separadas. Então existe possibilidade de Michel Temer ficar, tá? Nas formas da lei. Existe essa possibilidade, tá? Dilma não chegaria ao poder sem Michel Temer, tá? Por quê? Porque era necessário que ela fizesse essa coligação, porque o PT sozinho não tinha força suficiente. Os votos do PMDB, que é um dos maiores partidos do Brasil, foram extremamente necessários e importantes para que o PT conseguisse chegar ao poder no quarto mandato. E que foi ali, né? Foi 3% de diferença apenas o negócio. Né? 1 ou 2%, se não me engano. A coisa foi pequena, não foi muito não. E aí, sem esses votos do PMDB, ela não teria chegado, o PT não teria feito o quarto mandato. Mas, contudo, entretanto, existe aquela situação de contas separadas. Então, se não existe nada que tenha de prejuízo nas contas de Michel Temer, tá tudo bem, obrigado, ele pode até permanecer no poder. E quem vai julgar isso vai ser o Supremo Tribunal Federal. Sim, o Supremo é aquele que está com maioria indicados os ministros indicados pelo próprio PT. Mas, contudo, de novo, né, existe a situação de que eles estão colocando deles na reta também. E que se cair os dois que são os indicadores deles, eles também só podem estar os próximos da lista. Então, existe a possibilidade de acontecer, no caso de uma tentativa de invasão estrangeira, uma guerra civil,
um estado de exceção. No estado de exceção, a primeira coisa que vai ser verificada é o que houve de aparelhamento ideológico de Estado. Ponto. Se acontece isso, os primeiros a dançar são exatamente aqueles que são organizadores desse processo de aparelhamento ideológico, que seria a questão da justiça. O que a justiça pode atrapalhar nesse processo de identificação de crime? Então, eu, se fosse eles, tomaria cuidado para ser o mais isento e mais técnico possível nesse momento e o menos ideológico, porque demonstrar claramente de que eles estão agindo em favor do crime organizado só prejudica o próprio judiciário nesse momento. Então, o mais isento possível, o mais correto possível e que lute realmente contra a corrupção, porque agora não é hora de ficar dando favorzinho de volta para apadrinhamentos, tá? Isso aí, se for, o pessoal do judiciário tiver um mínimo de senso, eles vão perceber que não é o momento de tentar fazer isso, porque eles vão reverter todo o quadro de combate à corrupção nacional e na possibilidade de uma invasão estrangeira, uma guerra civil, o estado de exceção com certeza vai ser para proteção da nação e do Estado. Não de governos, não de governantes e muito menos de aparelhamentos ideológicos. Tá? Então eu falei tudo isso há muito tempo, eu venho falando tudo isso. Quem me segue sabe se eu estou falando ou não. Quem acompanha a minha carreira há muitos anos, que não são tantas pessoas assim, porque recém as pessoas estão começando a me conhecer, mas quem me conhece de longa data sabe se eu estou falando a verdade ou não. Então isso aí, mais cedo ou mais tarde, a gente vai, todo mundo perceber a profundidade desse buraco, né? Esse é um poço sem fundo que parece que atravessa o planeta, mas vai ter um fim, a gente vai encontrar a luz do outro lado, tá? E a prova maior é que aquilo que ninguém acreditava, aquilo que ninguém esperava que fosse acontecer um dia, que Dilma e Lula pudessem ser investigados, eles já estão sendo investigados. E eles podem sim ser presos, porque existem provas, existem denúncias, existem argumentos, existem... já está, como diria um outro petista aqui do Rio Grande do Sul, já está espraiada a coisa. Então eu estou rindo, estou feliz, cara. Eu acho que a gente precisa reverberar isso, espalhar isso, essa felicidade que nós estamos tendo de ver que a corrupção está sendo combatida no nosso país. E sim, há esperança. Tá? Então, sem precisar ser radical nem nada, vamos ter esperança e vamos continuar lutando. Continue lutando, faça a sua parte, eu estou fazendo a minha. Muito obrigado pela atenção dispensada.